Olá, tudo bem com você? E Donald Trump venceu as eleições norte-americanas de maneira avassaladora, curiosamente contrariando a previsão da imprensa, das pesquisas feitas que davam quase que um empate técnico para Kamala Harris e Donald Trump. Especialmente as previsões de uma imprensa esquerdista norte-americana que certamente não ficou nem um pouco contente com esse resultado. Então a gente vê que, novamente, aí os institutos de pesquisa e as matérias, né, da imprensa acabam sendo bastante tendenciosas em momentos como esse, porque, diferentemente, bem diferente do que haviam previsto, né, os institutos e a imprensa, a Donald Trump venceu de maneira assim quase que inédita, tanto nos colégios eleitorais quanto no voto popular. A população votou em peso em Donald Trump. Isso é um indicador interessante de uma insatisfação geral com as políticas de esquerda aí dos democratas, né, Joe Biden e Kamala Harris. Alguns analistas também entendem que ela perdeu muitos votos, quando num dos últimos comícios, alguns participantes ali do comício gritaram o nome de Jesus, e ela disse: vocês estão no comício errado. Então, imagine que recado ela deu para uma nação que é ainda, né, hoje, majoritariamente cristã, muitos protestantes, muitos católicos, em dizer que vocês estão no comício errado, aqui não é o do outro, né? Então as pessoas votaram no outro. Uma eleição que foi muito marcada por questões, mais uma vez, né, por questões religiosas, Donald Trump recebendo mais uma vez amplo apoio de uma base religiosa e também política, né? Então assuntos como teologia do domínio e outros voltam à tona, e essa eleição ela mostra uma tendência, né? Eu percebo assim, né? Veja só, na Argentina, a esquerda foi varrida do cenário político, né? Nós temos na Itália a primeira-ministra lá, a Giorgia Meloni, de direita, né? Conservadora. Nós temos também, inclusive, né, e surpreendentemente, na Holanda, um país tipicamente liberal, assim, nos costumes e tudo mais, nós temos hoje ali um governante de direita também, conservador, o Geert Wilders, né, e agora Trump volta a ocupar a cadeira, né, da Casa Branca ali na Sala Oval, direcionando os Estados Unidos para um rumo assim mais conservador também. Eu acompanhei ao longo dos anos, com vários posts e várias análises em meus dois blogs, criacionismo.com.br e outraleitura.com.br, a trajetória de Donald Trump. E acredito que dá para fazer traçar aí uma tendência, né? É bom lembrar, e daqui a pouco eu vou mencionar isso novamente aqui com o texto, que os evangélicos norte-americanos chegaram até a propor ao Trump um plano de governo, né, que envolvia o plano 2025, né, que envolvia, entre outras coisas, um reforço, né, na questão do domingo, como dia de repouso, dia da família, e quando a gente lembra que essa base, né, de apoio do Trump é em grande medida evangélica, né, dominguista nos Estados Unidos, isso também acende um sinalzinho aí, né? Mas deixa eu mostrar para você aqui, então, vou começar aqui com o blog criacionismo.com.br. Lá embaixo, né, pegando assim as postagens mais antigas de 2017, né? Então veja aqui, eu vou ler alguns títulos, depois eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conferir se quiser, né? Todos esses posts que eu publiquei aqui no blog, né, ao longo dos anos. Então veja aí, Trump visitará o Papa e assina decreto que enfraquece separação Estado e Igreja. Alguns eu vou ler aqui com você, vou abrir para a gente ler juntos, nem todos a gente vai ter tempo aqui de fazer isso aí, né, mas veja só, né? Não, o decreto do título acima não é o dominical, ainda. A Santa Sé confirmou nesta quinta-feira que o Papa, isso foi em 2017, repito, né, que o Papa Francisco receberá no Vaticano, em 24 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Papa pode até não ter gostado muito disso aí, né, e talvez não vá gostar de novo de receber o Trump, mas não tem como, né, evitar uma visita como essa, né, porque o Papa atual, o Papa Católico atual, ele é de uma orientação mais à esquerda, né, da teologia da libertação, como muitos sabem, e os católicos conservadores, inclusive, andam bem desgostosos com algumas decisões e falas do Papa, né, ao longo dos últimos anos. Bem, a Santa Sé explicou que, em um comunicado, que o encontro entre o Papa e Trump está previsto para as 8 horas, etc. Aconteceu no Palácio Apostólico do Vaticano, enfim, a Casa Branca deu detalhes
dessa primeira viagem oficial de Trump, que inclui mais do que a sede papal. O presidente norte-americano visitará nesta ordem a Arábia Saudita, visitou Israel na época, né, Vaticano e tudo mais. Vamos a outro texto aqui. Manifestação contra Trump na Filadélfia. Sim, nessa ocasião a gente estava lá, né, e vimos essa manifestação ali, mas isso já ficou no passado, né. Donald Trump respeita quem guarda o sábado, uma declaração interessante dele, até porque a filha dele, né, uma das filhas, a Ivanka Trump, ela, na época, eu não sei como é que ela pensa hoje, mas na época ela falou a respeito do sábado, né, e nós guardamos o sábado, ela disse, né, desde sexta-feira até sábado, nós não fazemos nada de expedir, além de passar o tempo com a família, etc., influência aí judaica, né. Trump e a separação de Estado e Igreja, isso aqui é interessante, tá? Porque já é uma tendência, né, antiga, e isso pode se confirmar mais uma vez, né? O presidente norte-americano prometeu nesta quinta-feira destruir uma lei que limita a participação e o apoio a atividades políticas de grupos religiosos, garantindo que vai proteger a liberdade religiosa. Vou acabar com ela e destruirei totalmente a emenda Johnson e permitirei que os nossos representantes da fé falem livremente e sem temer represálias, afirmou Donald Trump no discurso proferido no National Prayer Breakfast, em Washington. É um evento interessante em que religiosos se reúnem ali, né? Eu recomendo a você, não sei se está disponível ainda, acho que no Netflix tinha isso aí, uma série com o título The Family, que analisa, né, com base em 2 livros de um jornalista americano, analisa o papel dos políticos cristãos ali nos Estados Unidos. É uma série bem interessante, um documentário, e esse National Prayer Breakfast é um evento que reúne lideranças políticas e religiosas. Isso é bem interessante. Esse ato mistura política e religião e é realizado tradicionalmente na primeira quinta-feira de fevereiro. A chamada emenda Johnson, introduzida pelo então senador Lyndon Johnson em 1954, que foi posteriormente presidente dos Estados Unidos, estabelece que os credos religiosos e outras organizações isentas de impostos não estão autorizados a fazer campanha ou apoiar abertamente candidatos a cargos políticos. Em seu discurso, Trump alertou que a liberdade religiosa é um direito sagrado, que está atualmente sob ameaça, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo. O terrorismo é uma ameaça fundamental à liberdade religiosa. Mas, na verdade, né, se houver uma reaproximação entre Estado e Igreja, a primeira coisa que fica ameaçada é a liberdade religiosa, porque grupos majoritários vão tomar conta do cenário, a teologia do domínio, e grupos que por algum motivo ou outro não concordem com certas políticas e decisões serão colocados à margem, né, e nós sabemos o que isso vai dar, né, perseguição finalmente. A nota aqui que eu coloquei diz assim: o jornal The Independent do Reino Unido noticiou com exatidão as palavras do presidente norte-americano. Donald Trump destruirá uma lei com 60 anos que separa Estado e Igreja nos Estados Unidos. Ele não conseguiu isso na primeira gestão. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Quando essa união se estabelece, as minorias religiosas sempre sofrem. Uma igreja ou a união das que estão de acordo passa a dominar o cenário político. A malignidade dessa união pôde ser vista na Idade Média, por exemplo, quando a igreja oficial teve poderes quase sem limites, condenando e punindo os hereges e discordantes. Num tempo em que as represálias e o ódio se voltam para os que são considerados fundamentalistas, a igreja ter o apoio do Estado fará com que esses religiosos personas não gratas sejam cada vez mais hostilizados. O perigo estará nas generalizações insanas. Dizer que todo mundo é fundamentalista e compará-los, inclusive, até aos terroristas islâmicos, né, como aconteceu no passado. É interessante notar o movimento pendular da história orquestrada. Ao passo que o governo Obama favoreceu as pretensões da esquerda, e nós vemos de novo isso agora, né, com o ex-governo de Biden, Kamala, né, em seu apoio a causas como feminismo, homossexualismo, aborto e mesmo islamismo, entra agora em cena um governo de orientação direitista, procurando desfazer muita coisa feita pelo governo anterior e contando com o apoio de uma significativa parcela insatisfeita da população. O esquerdismo intenta contra muitos valores caros ao cristianismo, mas o direitismo religioso é duro, inflexível e perseguidor de minorias não alinhadas. Para os que querem viver fielmente os princípios bíblicos, será uma questão de fogo ou frigideira. A única esperança virá do alto, como sempre, né? No movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e usos da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto,
estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo, diz Ellen White no Grande Conflito, página 573. E ela diz mais, no livro Evangelismo, páginas 234 e 235. Quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, à qual se opuseram seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal será tornado obrigatório pela autoridade mancomunada da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. No Comentário Bíblico, volume 7, página 976, também Ellen White tem um texto que diz: quando o Estado usar seu poder para impor os decretos e amparar as instituições da Igreja, então a América protestante terá formado uma imagem do papado, semelhante à imagem do papado lá nos tempos medievais, em que o Estado e a Igreja estavam juntos, né? E haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. E é interessante notar que vem crescendo aí um movimento, aqui no Brasil inclusive, né, de católicos conservadores, que tem saudade dos tempos medievais em que a Igreja e o Estado estavam de mãos dadas. Olha só o perigo desses dias, né? Mas também o cenário profético realmente aí bem acentuado, bem claro, né, diante dos nossos olhos. Devemos estudar os grandes sinais da estrada que indicam os tempos em que vivemos. Devemos orar agora com o máximo fervor para estarmos preparados para as lutas do grande dia da preparação de Deus. Carta 97. Esse post aqui é de 2017. Veja como as coisas elas se repetem, né? É aquilo que eu falei, o movimento pendular da história, né? Nós temos aí um mundo que está saturado com essa ideologia woke. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Já postei aqui também sobre esse assunto. Veja no meu canal aí. Coloque a palavra woke com W, W-O-K-E, woke, e você vai encontrar aí alguns vídeos de análise dessa ideologia, dessa filosofia que predominou no mundo nos últimos anos recentes, né? Com pautas como abortismo, feminismo, ideologia de gênero, enfim, progressismo, né, em toda a sua pujança aí, né? Mas saturou, o mundo já não está mais suportando esse tipo de pauta. Empresas que antes tentavam lacrar com esse tipo de ideias perceberam que quem lacra não lucra, e aí estão abandonando o barco e deixando para lá, demitindo o pessoal do marketing que só queria colocar ideologia woke nas coisas, né, nas campanhas, e indo para outro lado. Mesmo no cinema, né, mesmo nas produções culturais, a gente vê realmente um cansaço também com esse tipo de ideologia, e o resultado das eleições ele vai na mesma direção, né? O pêndulo agora tende novamente para a direita. Esse artigo aqui foi bem interessante, ó, 2016. Seria Donald Trump o novo Constantino? Eu recomendo que você leia esse artigo aqui, tá bom? Porque Constantino foi um indivíduo que misturou assuntos pagãos, né, ali no cristianismo, criando uma simbiose aí, né, uma mistura de paganismo com cristianismo. É por isso que hoje a igreja cristã, em sua maioria, guarda o domingo, acredita na imortalidade da alma, e a igreja romana tem ainda outros dogmas totalmente antibíblicos, né? E Constantino foi uma figura importante nesse processo. E nesse ano aqui, em 2016, esse artigo aqui foi publicado, deixa eu ver aqui a fonte, Blaise Joseph, é diretor assistente da Warren College, da Universidade de New South Wales, onde está cursando o mestrado em ensino, é bacharel em comércio, tem forte interesse na política social e escreveu para Mercator.net e online opinião sobre casamento e questões familiares. Olha só. Só o tempo dirá se, com Trump, os cristãos terão mesmo essa liberdade para o avançamento dos ponteiros do relógio profético. Seria interessante que o Vaticano convencesse o novo presidente norte-americano a se unir ao Papa nos esforços ecumênicos para salvar o planeta. Algo que já andou sendo ventilado também, né? Aqui nesse vídeo, na época eu analisei, Trump, o último presidente dos Estados Unidos, quem sabe, né? Não seja mesmo, né? Vamos aguardar as coisas aí, mas, enfim, não dá para a gente ficar só batendo martelo profético com o olho no jornal, né? Temos que ver as tendências, estudar, né? Daniel, Apocalipse, com profundidade, mas não deixa de ser um cenário bastante interessante. Leia esse artigo aqui, é uma análise bem interessante desse pensador aí, né? Este é um artigo de Blaise Joseph, que compara Trump ao imperador romano Constantino, e foi publicado pela primeira vez em Mercator.net, em 26 de março, muito antes de Trump conquistar a indicação republicana e derrotar Hillary Clinton. Na época parecia audacioso e improvável, agora parece profético.
Os cristãos são incapazes de falar livremente. A liberdade religiosa está sob ataque. A sociedade é materialista e imoral. A civilização ocidental enfrenta enormes ameaças de dentro e de fora. E, aparentemente, o poderoso líder emergente não é santo. Você está pensando nos Estados Unidos de 2016? Não. Roma, de 312. O líder é Constantino. Você está lutando para se tornar o imperador romano. Constantino tinha muitos defeitos, ele tinha múltiplas esposas e até mesmo matou uma delas. Era extremamente ambicioso e era um general e político implacável, mas a lenda permanece de que ele teve um momento como um caminho para Damasco, teve uma visão, converteu-se ao cristianismo, triunfou sobre seus adversários e se tornou um grande imperador de Roma. Constantino continuaria não apenas a salvar o Império Romano, mas também a dar liberdade ao cristianismo. Ele assinou o Edito de Milão em 313, dando aos cristãos o direito de praticar sua fé e falar livremente. Isso foi suficiente para permitir que os cristãos se envolvessem na esfera pública com liberdade, permitindo-lhes, assim, difundir a mensagem cristã até os fins do Império e cristianizar a cultura pagã. Tanto é que mais adiante, anos depois, a religião cristã, depois católica, né, vai se tornar oficial do Império. Então veja que coisa interessante, né? É uma comparação bastante interessante, dá vontade de ler até mais, eu vou ler mais um pouquinho aqui, ó. O próprio Constantino não era um pilar de virtudes, mas criou o ambiente que deu aos cristãos a liberdade de influenciar a sociedade. Os primeiros cristãos eram perfeitamente capazes de ser eles mesmos influência para a sociedade. Tudo o que precisavam do imperador era a liberdade de fazê-lo. Avançando rapidamente para 2016, podemos ver muitas semelhanças óbvias. A sociedade ocidental tem muitos problemas. Os cristãos conservadores têm as soluções para muitos desses problemas, mas não conseguem articulá-las livremente na praça pública devido à correção política endêmica e ao marxismo cultural. Aos conservadores não falta vontade, bons argumentos ou defensores articulados. O que lhes falta é a liberdade de falar abertamente sobre questões sociais, sem que vingativas multidões do progressismo secular esbravejem para ofender determinados grupos de pessoas. Donald Trump é a única pessoa que pode nos dar essa liberdade. Então, fica aqui meu convite para que você leia esse artigo, tá bom? É bem interessante. Donald Trump e as profecias e o perigo da fé especulativa. Aqui eu faço um alerta também, né, para evitarmos realmente o sensacionalismo, a especulação assim infundada, né, com respeito às profecias. Temos que ter sempre, né, os pés bem firmados na palavra de Deus e bom senso, para não exagerar também na dose, né? Triunfo de Donald Trump, em 9/11, equivale ao novo 11/9. Ideias perigosas de Donald Trump, olha aqui, 2016. Com a vitória nas primárias do Partido Republicano, etc. Aí o que acontece? Ó, veja abaixo 10 propostas e convicções de Trump lá atrás, né? E as pessoas não mudam assim tão radicalmente com o tempo, né? Mesquitas devem ser vigiadas pela polícia, dizia o Trump. Ele acredita que muçulmanos devem ser rastreados e monitorados pela polícia como iniciativa para combater o terrorismo. Ele não se importa se a medida é vista como politicamente incorreta. Logo, para Trump, vale tudo se o assunto for segurança, mesmo que isso envolva perseguir e privar da liberdade certos grupos religiosos tidos como potencialmente perigosos. 2. Retomada de tortura e outros métodos extremos em interrogatórios. O empresário aprova o uso de método como waterboarding, o afogamento controlado, como parte da luta contra o grupo auto-intitulado Estado Islâmico. O candidato disse que esses métodos são ninharia comparados às táticas extremas usadas pelos combatentes islâmicos, como a decapitação de reféns. Mas o que impede que esses métodos de interrogatório sejam aplicados também a outros inimigos do Estado? 3. Bombardear intensamente o Estado Islâmico. Na época, né? Construir uma grande muralha entre os Estados Unidos e o México. Essa ideia volta também, né? Até porque houve um abuso, né, um absurdo, uma entrada absurda de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Isso criou grandes problemas e também foi um dos motivos que certamente fizeram com que os democratas perdessem a eleição. Deportação em massa de cerca de 11 milhões de imigrantes ilegais. Isso voltou à pauta também, né? Uma boa amizade com o presidente russo Vladimir Putin. Em uma entrevista para a CNN, Trump afirmou que o líder russo Vladimir Putin e o presidente americano Barack Obama não gostam um do outro e, por isso, não conseguem negociar. Mas ele provavelmente se daria muito bem com o Putin. Eu acho que não teríamos o tipo de problemas que estamos tendo agora. Não sei como é que a relação vai estar agora com essa guerra, né? Ucrânia e Rússia, né? 7. A China deve fazer mais se quiser manter um comércio mais igualitário com os Estados Unidos. Na verdade, as rusgas têm aumentado entre essas duas potências mundiais. 7. Mudança climática é apenas o tempo.
mas também é um assunto que, com certeza, Trump vai ter que ceder, né, à pressão mundial aí, né. Vamos ver. O mundo seria melhor se Saddam e Gaddafi ainda estivessem no poder. É uma frase bem absurda, né? É uma ideia absurda. Ele é um cara muito legal. No mais recente livro de Trump, Clipped America, Estados Unidos Aleijados, em tradução livre, ele se descreve como um cara muito legal, acredite, me orgulho de ser um cara legal, mas também sou passional e determinado a fazer deste um grande país de novo. Make America Great Again, né? É o slogan dele, né? Tornar a América novamente grande, né? É uma ideia bem, assim, nacionalista, né? Bom, aqui tem mais alguns, né? Deixa eu me ver. Não, aqui são os atuais. Deixa eu colocar de novo aqui Donald Trump no buscador. Você pode usar aqui o buscador no meu blog para encontrar muitos assuntos. Esse blog já tem aí quase 20 anos e muitas postagens, principalmente na área do criacionismo. Ok, do blog Criacionismo é isso. Eu vou agora acessar aqui, mostrar para você a seleção de textos que eu extraí, que eu fiz aqui no blog outraleitura.com.br, que é meu outro blog. Ele é um pouco mais recente, né, do que o blog Criacionismo, evidentemente, e aqui eu trato de assuntos mais gerais, né, não focado somente no criacionismo, né. E aqui, veja, tem bastante coisa também sobre o Trump, né. Vejamos aqui algumas coisas. Chefe do projeto 2025 diz que segunda Revolução Americana será sem derramamento de sangue se a esquerda permitir. É aquele projeto lá, né, que eu mencionei para vocês, que os evangélicos norte-americanos, cristãos norte-americanos, entregaram para o Trump e gostariam que fosse, né, orientasse seu governo. O presidente do The Heritage Foundation, um think tank de direita, disse que a decisão de imunidade presidencial da Suprema Corte é encorajadora e que o grupo, conhecido como pelo Projeto 2025, já está no processo de retomar o país. Estamos no processo da segunda Revolução Americana que permanecerá sem derramamento de sangue se a esquerda permitir. A Suprema Corte concedeu ao ex-presidente Donald Trump imunidade limitada de processo por atos oficiais na decisão que dividiu juízes, etc., etc. O projeto de transição presidencial 2025, como é conhecido, é um detalhado mandato para a liderança de 900 páginas que estabelece uma administração em espera para o próximo presidente conservador. Ele busca redefinir o poder executivo, incluindo a revisão de várias agências governamentais e a substituição de servidores públicos por nomeados políticos. O plano deixou os críticos em pé de guerra e preocupados com sua natureza apocalíptica e autoritária. Olha que interessante, hein? Um projeto que tem uma natureza apocalíptica e autoritária. O que mais que eu tenho aqui? Trump visitará o Papa e assina decreto que enfraquece a separação igreja-estado, já sabemos disso. O Papa vai tentar convencer Trump a mudar de ideia sobre aquecimento global. Vamos ver também o que vai acontecer. Trump buscará unir povos de todas as religiões. Olha que interessante essa notícia aqui, ó, que eu postei em 2017 também, né? Em sua primeira viagem oficial como presidente ao exterior, o presidente norte-americano Donald Trump vai buscar unir muçulmanos, judeus e cristãos em um esforço para combater o terrorismo. Se houver um inimigo comum, né, um medo comum, alimentado, real ou não, é mais fácil unir as pessoas em torno de causas, né, e aceitarem, inclusive, legislações para, na concepção delas, combater o mal e manter a segurança. Né. Trump viajará à Arábia Saudita, etc. E eu coloquei aqui uma nota, né? Muitíssimo interessante a escolha dos países para essa primeira viagem do presidente dos Estados Unidos ao exterior. Assim, ele mantém contato com os mundos islâmico, judeu e católico. E assim, Trump se alinha com os interesses do próprio Papa, cujo objetivo, entre outros, é o de promover exatamente a união das religiões. Só falta agora Francisco convencer Trump a respeito do ecumenismo, né, das mudanças climáticas e aquilo que está por trás disso, a Laudato Si e a guarda do domingo como uma proposta para amenizar as mudanças climáticas, né? O que não pode ser descartado, já que o magnata tem mudado de opinião com certa facilidade desde que assumiu a presidência. O protagonismo e o caráter quase messiânico dessas figuras, duas figuras importantes, fica cada vez mais evidente. Em sua recente viagem a Portugal, o Papa Francisco valorizou o culto à Virgem Maria, ou à Virgem de Fátima, com sua inegável relação positiva com os islâmicos. Aqui tem os links para você depois conferir o que eu estou falando. E evidenciou também um alegado milagre atribuído à santa. O que não podia faltar, claro. A palavra de ordem é união, e os desalinhados não terão lugar nesse novo mundo.
Vamos ver mais alguma coisa aqui. Trump visita o Papa e ganha Laudato Si de presente. Olha aí, como eu falava, né? O Trump tem já a Laudato Si do Papa Francisco, aquela carta apostólica que defende o domingo como uma proposta interessante para proteger a terra, né? E anota aqui, segundo matéria publicada no portal G1, Trump afirmou ter saído da audiência com o Papa mais determinado do que nunca a buscar a paz. Honra única na vida encontrar sua santidade o Papa Francisco. Deixa o Vaticano mais determinado do que nunca a buscar a paz em nosso mundo, escreveu Trump em seu Twitter na época. Nada como interesses comuns para fazer com que dois líderes antes discordantes se tornem aliados. E bastante significativo o presente do Papa ao presidente norte-americano. Quem sabe, lendo a Laudato Si, Trump se converta no novo defensor do ecumenismo. Afinal, ele já mudou de opinião tantas vezes em tão poucos meses de governo. Muito bem, vamos lá. O que mais temos aqui? Trump promulga domingo de oração e Papa volta a falar do meio ambiente. Domingo de oração, olha aí, né? Quer dizer, um presidente se intrometendo em assuntos religiosos, e o que certamente vai ser a marca dessa nova fase, aí, nesse novo governo que ele ganhou de lavada, né? Na mesma semana em que o Papa Francisco conclamou as pessoas a ouvirem o clamor da terra, reafirmando assim o seu discurso ecumênico, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou um domingo de oração pelas vítimas do furacão Harvey. As informações a seguir são de Felipe Reis, de Portugal. Na sequência da catástrofe natural que foi o furacão Harvey, o presidente norte-americano Donald Trump assinou uma ordem que promulga o domingo 3 de setembro como dia de oração nos Estados Unidos da América. Nessa cerimônia, na qual Trump estava rodeado de vários líderes evangélicos e cristãos, alguns dos intervenientes tiveram declarações impressionantes, como, por exemplo, Ralph Reed, diretor da coligação cristã, disse: Senhor presidente, agradecemos-lhe por reconhecer que, em última análise, é Deus quem é a fonte da nossa unidade como americanos. Gary Bauer, ex-diretor do Conselho de Pesquisa da Família, pedir ao país que se volte para Deus, que ore, é simplesmente uma coisa espantosa para um presidente fazer. Desde a eleição de Donald Trump, a cada dia que passa, aprofunda-se nos Estados Unidos a ligação entre Estado e Igreja. Estaremos no limiar de algo espantoso? Em termos proféticos, serão esses acontecimentos pré-anúncios de algo imensamente relevante? Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Ou seja, é bem interessante, né, ver um presidente, por meio de um decreto, determinar algo que tem que ver com religião, né, um domingo de oração. Então, nada impede que isso volte a acontecer no futuro, né, por meio de um decreto, seja estabelecido um domingo, para que a terra seja salva, para que a família seja preservada. Os argumentos já estão na mesa faz algum tempo, né? Basta apenas que esse decreto realmente seja promulgado, seja assinado, como nós aguardamos já faz alguns anos, né? Segundo o estudioso de escatologia, pastor Sérgio Santelli, esse decreto tem uma importância profética, porque liga as consequências de um desastre natural recém-ocorrido a um dia de oração dominical. Essa é uma combinação importante no cenário para a lei dominical, ou ecumenismo. Basta ler a página 590 do livro Grande Conflito para entender a importância disso. Detalhe importante, é verdade que desde 1952 os Estados Unidos têm um Dia Nacional de Oração, mas desde 1988 o então presidente conservador Ronald Reagan fixou esse dia na primeira quinta-feira do mês de maio. Portanto, há uma diferença escatológica entre um decreto para orar numa quinta-feira e outro decreto para orar no domingo, por causa das consequências de uma calamidade natural. Não quer dizer que seja a lei dominical, mas aponta para uma nova tendência que pode preparar, sim, o terreno para a futura lei dominical. Aqui está o tweet, na época, né, do Trump. Lembre-se do domingo de oração nacional, né, por uma proclamação presidencial. É interessante, né? Aqui, então, outros comentários. O que mais? Trump promete retorno de valores religiosos. Isso aqui é interessante, hein? E essa notícia aqui, ela foi postada em 2017 também, e diz assim, ó: a evolução do presidente americano Donald Trump, de dono de cassino divorciado 2 vezes, visto cautelosamente pelos cristãos como favorito dos evangélicos que defendem a liberdade religiosa, foi exibida completamente na sexta-feira, quando ele prometeu aos conservadores um retorno aos valores americanos tradicionais, incluindo restaurar o Feliz Natal ao discurso nacional. Trump, o primeiro presidente a discursar na cúpula valores votantes, marcou as promessas que ele cumpriu aos cristãos e outros conservadores, comprometendo-se a voltar ao que ele descreveu como uma nação que se afastou de suas raízes religiosas. Como os tempos mudaram, mas agora estão mudando de novo. Lembre-se disso, disse Trump à multidão que o ovacionava.
É interessante, né? Ao mesmo tempo em que uma grande crise econômica vem sendo anunciada e o espectro de uma guerra nuclear ronda a nossa cabeça, esse recrudescimento da religiosidade no governo Trump é bastante interessante e pode facilitar a prometida e profética aproximação entre o Estado e a Igreja. Mais algumas aqui. Eu acho que essas aqui foram, então, as últimas. Eu quero só mostrar para você aqui, ó, vou digitar aqui no buscador 2025, para encontrar aqui um post sobre esse projeto. Aqui, ó, projeto 2025, a volta dos conservadores. Aqui está. A reação da direita conservadora norte-americana traz de volta, além de fortes interesses econômicos, pautas religiosas como o descanso dominical. Você sabia disso? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, você pode procurar no buscador também, põe ali 2025, projeto 2025, você vai encontrar um vídeo sobre esse assunto aqui. Mas eu quero mostrar para você aqui, ó, onde que está. Esse projeto ele traz como proposta, né, o domingo, o descanso dominical, assim, de forma explícita, né? Se quisermos resgatar o país das garras da esquerda radical, precisamos tanto de uma agenda governamental quanto de pessoas certas, prontas para levar a cabo essa agenda no primeiro dia da próxima administração conservadora. Esse é o objetivo do projeto de transição presidencial 2025. O projeto assentará em 4 pilares que coletivamente abrirão caminho para uma administração conservadora eficaz. O projeto é o esforço de uma ampla coligação de organizações conservadoras, ok? Está sendo organizado pela Heritage Foundation, baseia-se no mandato para liderança de longa data da Heritage, que tem sido altamente influente para administrações presidenciais desde a era Reagan. Muito bem, acho que aqui mais abaixo, ó, chamado de mandato para liderança, a promessa conservadora tem como objetivo orientar os primeiros 180 dias da presidência de um novo presidente republicano. Agora eles já têm, Donald Trump. Especialistas e defensores do clima criticaram o planejamento que desmantelaria a política climática dos Estados Unidos. O guia de transição de quase 1000 páginas foi escrito por mais de 350 direitistas e está repleto de recomendações abrangentes para desconstruir todos os setores do governo federal, incluindo a política ambiental. A Heritage Foundation tem desfrutado de uma influência de longa data na política do Partido Republicano, até mesmo ajudando Ronald Reagan a ganhar a presidência. Detalham os autores Naomi Oreskes e Eric Conway em seu livro de 2023, The Big Myth. Muitas das propostas políticas de Reagan foram extraídas das páginas do primeiro mandato para a liderança do think tank, publicado em 1980, que afirmava que os Estados Unidos estavam no meio de uma crise de excesso de regulamentação. E aqui a nota, né? Embora esse movimento deva ser acompanhado com atenção, uma vez que traz de volta pautas conservadoras religiosas, dominionismo e outras questões, como a aproximação Estado-Igreja, os sensacionalistas de plantão já começam a se agitar nas redes sociais, sugerindo que, finalmente, o decreto dominical será assinado, uma vez que os republicanos estariam voltando à cena. Esse pensamento deriva da má compreensão de um texto de Ellen White, conforme explicarei mais adiante. O fato é que o decreto dominical será assinado, sim, em algum momento futuro, e isso independe do partido do presidente que esteja ocupando a Casa Branca. A lei do descanso dominical pode ser assinada por um governo democrata, com um argumento ambientalista, ou por um governo republicano com um argumento da proteção da família e da manutenção dos valores cristãos, entre aspas, ou mesmo com uma convergência de interesses, tanto faz. De fato, o documento do projeto 2025 traz um tópico sobre o descanso dominical e diz: Deus ordenou o sábado como um dia de descanso, e até muito recentemente a tradição judaico-cristã procurou honrar esse mandato por meio de medidas morais e legais de regulamentação do trabalho naquele dia. Além disso, um dia de folga partilhado permite a famílias e comunidades aproveitarem o tempo livre juntas, em vez de serem atomizadas, e proporciona uma cadência de vida mais saudável para todos. Infelizmente, o dia de descanso comunitário foi corroído sob as pressões do consumismo e secularismo, especialmente para trabalhadores de baixa renda. É bom lembrar que quando eles mencionam o sábado, estão, na verdade, se referindo ao domingo, né? Agora vamos ao antigo boato de que Ellen White profetizou que a lei dominical se dará num governo republicano nos Estados Unidos. Isso aqui é importante porque agora o Partido Republicano volta ao poder, né, com Trump, e de repente alguns adventistas desavisados queiram trazer de volta esse texto aqui para dizer, ó, é agora, né? Sobre essa questão, o patrimônio literário de Ellen White, o órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia responsável pelos escritos da autora, esclarece:
partido ou nome do último presidente dos Estados Unidos, relatos de que Ellen White indicou direito ou indiretamente o nome da família ou o partido político de quem seria o presidente dos Estados Unidos por ocasião das cenas finais da história da Terra são pura ficção, e aqui está o link para esse artigo, tá bom? Algumas pessoas têm citado esse texto de Ellen White em defesa da teoria, quando, por influência dessa tríplice aliança, os Estados Unidos forem induzidos a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás, e que o fim está próximo. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Mas o texto dificilmente poderia ser mais claro. Ellen White se refere a uma forma de governo, a república, e não a um partido político, partido republicano. Os Estados Unidos foram fundados como uma nação protestante e republicana, o que, dentro do contexto, significa especialmente liberdade religiosa. Essa nação não deixou de ter um governo republicano mesmo durante o mandato de presidentes do Partido Democrata e de outros. O sentido evidente do texto é confirmado numa declaração bastante semelhante encontrada no livro O Grande Conflito. Falando sobre o início da história dos Estados Unidos, Ellen White diz: foi também concedida liberdade de fé religiosa, sendo permitido a todo homem adorar a Deus segundo os ditames da sua consciência. Republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais da nação norte-americana. Esses princípios são o segredo de seu poder e prosperidade. Aos sensacionalistas e aos que gostam desse tipo de conteúdo, fica o conselho inspirado. Nossa paz atual não deve ser perturbada por provações antecipadas, pois Deus jamais abandonará nem desamparará uma só pessoa que confia nele. Deus é melhor para nós do que os nossos temores. Muitos desviarão o olhar dos deveres atuais, do conforto e das bênçãos no presente e tomarão emprestado aflições com respeito à crise futura. Isso causará um tempo de angústia antecipado e não receberemos graça para tais aflições antecipadas. Mensagens Escolhidas, volume 3. Isso aqui é muito importante, meus amigos, porque eu vejo com certa preocupação aí o surgimento de muitos canais sensacionalistas que dizem, né, acompanhar as profecias, mas só causam alarde, né? Você veja pelos títulos, né? Um sensacionalismo assim, um alarmismo que acaba cansando as pessoas. Há dois perigos que nós devemos evitar. Primeiro, a indiferença laodiceana, de achar que essa eleição agora do Trump não tem nada a ver com a profecia, é mais um e etc. Não, são mais pecinhas no quebra-cabeça que vão sendo adicionadas, né? E são tendências. Espero que todos esses posts que eu mencionei para você aqui, se você quiser analisá-los depois com calma, vou deixar na descrição do vídeo os links, tenham mostrado para você uma tendência. Mas não estamos dizendo que vai ser com esse governo agora, pode ser, e tomara a Deus que seja, ou que vai ser no próximo, né? Enfim, o tempo da volta de Jesus não nos pertence. A Bíblia é clara em dizer que ninguém sabe o dia nem a hora. Em Atos 1, é dito que os tempos, né, os tempos proféticos aí para o futuro pertencem a Deus. Se vier alguém aí anunciando a data do decreto dominical, a data do fechamento da porta-graça, pior ainda, né, calculando aí a volta de Jesus para um ano X ou Y, saiba que essa pessoa não está falando em nome de Deus. Ela está contrariando textos claros da Bíblia, na verdade. Então, cuidemos, com a indiferença religiosa, que acha que Jesus nunca mais vai voltar, né, que esse assunto já está superado, ou coisa parecida. Não se esqueça de que Jesus mesmo disse que, como foi nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas estavam indiferentes, casavam-se, davam-se em casamento, comiam, bebiam, levavam suas vidas cotidianas e imersas no pecado. O dilúvio veio e, infelizmente, como sabemos, levou a imensa maioria do mundo da época. E o cenário que antecede a volta de Jesus também será de indiferença, de mornidão, de uma geração secularizada, que fica dizendo onde está a promessa da sua vinda, né? Isso já foi anunciado pelos nossos pais e nunca acontece nada. Quando o Filho do Homem vier e encontrará, pois, fé na terra, é o cenário atual, né? De indiferença, essa é a palavra, né? Melhor palavra para descrever o cenário atual. E o outro extremo, 2, é o do fanatismo, né? De achar que toda e qualquer respiração do Papa, toda e qualquer palavra de Trump tem uma conotação aí diretamente profética e que então o decreto dominical vai acontecer daqui uma semana, um mês, um ano. Então, cuidado, né? Cuidado com esses canais que vivem de sensacionalismo barato, de alarmismo, porque essas coisas acabam tendo um efeito contrário do que talvez as pessoas que têm esses canais intentaram.
Se o interesse dessas pessoas não é apenas lucrar e aumentar seus seguidores com esses títulos alarmistas, se o interesse é realmente chamar a atenção das pessoas para que elas se preparem para o fim, repito, isso pode ter efeito contrário, porque o excesso de alarmismo, de sensacionalismo, cansa as pessoas. E elas acabam tendo uma ideia de que, mais uma notícia daquelas, mais um, de novo isso, né? E elas acabam desenvolvendo aí, novamente, uma indiferença, um cansaço com esse tipo de conteúdo. Então, cuidemos, né? Tomemos cuidado com esse tipo de postura, tanto lá quanto cá. Sigamos perfis que realmente podem contribuir com a nossa vida espiritual, que fazem análises sérias da conjuntura do mundo, das profecias, né? Sem esse alarmismo todo, que estão com os olhos mais na palavra de Deus do que só nas notícias. Tem gente que faz escatologia a partir dos jornais, isso é um erro. A nossa escatologia está fundamentada na Bíblia, e essa ótica escatológica que vem da Bíblia, do estudo das profecias bíblicas, é que nos faz enxergar o mundo e ver realmente as coisas como estão acontecendo, as tendências, né, que nos rodeiam. Muito bem. Então, que, acima de tudo, mantenhamos nossa comunhão com o nosso Deus, né, com Jesus, estudemos todos os dias a Bíblia, frequentemos a igreja, né, mantenhamos nossa comunhão com a igreja, com a comunidade, trabalhemos pela pregação do Evangelho, façamos o nosso melhor, vamos ministrar estudos bíblicos, isso é muito importante, as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus, precisam estar situadas, né, com base na palavra de Deus, no estudo sério da palavra de Deus. Que você use seus conhecimentos para abençoar outras pessoas, né? Distribuamos livros missionários, façamos o que pudermos, porque ainda temos tempo de liberdade para fazer isso. Porque chegará o tempo em que não teremos mais essa liberdade e as coisas serão muito mais complicadas. Que o Espírito Santo desperte a sua igreja, que haja um reavivamento verdadeiro, um verdadeiro reavivamento espiritual, que o povo de Deus desperte para o tempo que está vivendo e cumpra a missão que Deus lhe confiou. Vamos fazer parte desse movimento, ok? E continuar acompanhando os rumos da história, entendendo que precisamos vigiar e orar para estar preparados, mas essa vigilância não é só do mundo, dos acontecimentos, das notícias, é uma vigilância do nosso coração também. Como está a minha comunhão com Deus? Como está a minha vida espiritual neste momento? Vamos garantir nossa comunhão com Deus fazendo aquilo que Ele pediu que nós fizéssemos, né? Oração, estudo da Bíblia, vida em comunidade, na igreja, missão. Se fizermos isso, estaremos realmente no caminho seguro, revelado por Deus. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.